Simbora, continuando aqui, continuando. Passando aqui na dificuldade aqui, ó. Simbora. Caiu uma bolsa aí na tua boca. É, se não segurar nos galhos aqui, o cara não consegue subir não. Subida aqui é bem íngreme. O que ajuda a gente é as árvores. Se quiser, né? Esse lado. E pode descer, hein? Pode descer que é bom. Não por esse caminho, não. Ah, sim.